Para o vídeo de hoje, eu vou estar fazendo a resenha deste livro, este livro aqui, que é Detalhe Final, de Harlan Coben. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Tons de Café. Já aproveita e já deixa o seu joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão de inscrever-se aqui do YouTube e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Este é o 6º livro da série de Marion Bolitar, que são 11 livros. Eu ganhei este livro aqui no Dia dos Namorados e no mesmo dia eu comecei a ler. Antes de começar a ler, eu pesquisei um pouquinho sobre ele e aí foi quando eu descobri que ele fazia parte de uma série de 11 livros, porque este é o primeiro que eu leio do autor. E então eu comecei a ler o livro mesmo assim e percebi que não precisava necessariamente ter todos os livros da série para começar a lê-los em ordem. Apesar de que eu recomendo que quem puder leia os livros na ordem, os livros da série na ordem, porque tem algumas referências que o livro faz que aconteceu nos outros livros, nas histórias dos outros livros, e que lendo os outros a gente vai entender melhor as passagens que são citadas aqui. Mas as histórias, elas são independentes, então não vai influenciar na questão de estar lendo na ordem ou não. O livro ele conta a história de Marion Bolitar, que ele é um agente esportivo e que também, nas suas horas vagas, digamos assim, ele atua como um investigador particular. Marion Bolitar, no início do livro, ele está em uma viagem para o Caribe, se não me engano, com Therese, que é uma jornalista. Esta parte do livro, ele faz referência a algo que aconteceu no 5º livro da série, porque ele foi para essa praia fugindo de alguma coisa que havia acontecido com ele e ninguém sabia qual era o destino dele. E a única pessoa que fala no livro que poderia descobrir o paradeiro dele era um amigo dele, o Win. Depois de algum tempo que ele está nessa ilha, este amigo dele chega em um barco com uma expressão muito preocupada e chama ele a voltar para a cidade dele, porque aconteceu algo muito grave por lá. Quando Marion retorna, ele vê que não estava do jeito que ele deixou, estava tudo de perna para o ar. A sua amiga Esperança estava sendo acusada de um crime que ela não cometeu, mas mesmo assim Esperança não queria falar nenhum detalhe do que realmente aconteceu para Marion. A pessoa que foi assassinada era um jogador de golfe, se não me engano, que faleceu, que era uma pessoa agenciada por Marion. E ele foi brutalmente assassinado. E a primeira pessoa que foi na lista dos suspeitos foi a amiga dele, como eu já disse, Esperança. E ela foi condenada e ela foi presa por isso, injustamente. E Marion não conseguiu, mesmo com todas as súplicas de Esperança para que ele deixasse o caso de lado e esquecesse o que tinha acontecido, ele não deixou de lado e começou a investigação por conta própria até chegar no verdadeiro assassino e conseguir provar a inocência da sua amiga. E ele conta com a ajuda de seu amigo, o Win, nessa empreitada. E aí o livro vai seguindo uma história muito bacana, muito cativante, que prende a atenção da gente com uma linguagem super prática, de fácil compreensão e no fim toda a história tem um desfecho muito intrigante, um desfecho surpreendente, que por mais que a gente tente descobrir quem é o assassino, como que vai terminar a história, a gente não consegue até que realmente cheguemos ao desfecho final. É um livro
muito bom para se ler, para poder passar o tempo. A gente fica, se deixar, a gente acaba passando a noite inteira lendo para poder conseguir logo chegar em quem é o criminoso. Acaba que nós acabamos nos inteirando tanto da história, fazendo que a gente acaba se tornando parte da história. Acabamos ativando o nosso instinto policial, o instinto detetive. Mas o que eu queria trazer um pouquinho sobre o livro, além da história, é o fato de que o autor ele consegue trazer para dentro da história discussões do nosso cotidiano e também expressar a opinião dele de forma bem sutil, bem leve e coerente no livro, de forma que não atrapalha o desenrolar da história. Tem algumas discussões que são muito comuns no nosso cotidiano, que é tratado aqui. Ele expõe a sua crença, também expõe o seu posicionamento e a sua opinião em relação a determinados assuntos que acontecem no dia a dia, como por exemplo a questão as discussões em torno do LGBTQ+, também em torno do estilo de vida vegano e vegetariano. Também traz uma discussão que é o que eu mais achei interessante, que é o fato de que as mulheres, elas criticam umas às outras de forma destrutiva e cruel. E este ponto para mim foi um dos mais interessantes dele trazer isso para dentro do livro. Eu gosto muito de histórias, de livros que mesmo sendo de ficção científica, ele consegue trazer um pouquinho do real para dentro, de forma que fica claro para quem está lendo o que o autor quer passar. E de forma também que não atrapalha o desenrolar da história, o desfecho da história. E isso para mim é o mais interessante. Eu já li vários outros livros desse tipo, e esse daqui é muito interessante. A forma como o autor expressou sua opinião, independente de forma de pensamentos, de crença que você tenha, nós devemos parar e olhar um pouquinho para essa história, com cuidado, entender o que o autor quis falar, entender um pouquinho o pensamento de outras pessoas e respeitar a opinião, porque independente da crença da pessoa e a opinião que ela tenha, mesmo que seja contrária à nossa, isso não desmerece o intelecto da pessoa em passar aquilo que ela propôs a passar através de sua obra. É o que eu penso. Eu sigo aquele princípio de que, um princípio bíblico, de que devemos examinar tudo e reter o bem. Ou seja, devemos respeitar a opinião, independente de qual seja, respeitar a crença do outro, e se não for algo que nós gostamos, simplesmente a gente não dá atenção, mas jamais desmerecer o trabalho de uma pessoa porque ela pensa diferente da gente. Essas discussões que o livro trouxe, que o autor passou no livro, é muito interessante. Vale a pena a gente focar um pouquinho e refletir sobre o que ele quis dizer. Eu não vou falar assim totalmente, não vou falar como que é essa discussão, como que ele aborda isso, porque eu não vou dar spoiler de maneira alguma. O interessante é que vocês leiam o livro. O livro é realmente muito bom. A minha impressão sobre ele é o seguinte: no início que eu comecei a ler, eu achei ele um pouquinho entediante. Isso pode ser que você, quando começar a ler ele, você sinta-se como eu, desconfortável com a leitura, ache entediante, ache chato, como eu achei no início. Mas depois eu digo para você que você insista na leitura, não abandone o livro, porque chega um momento em que você realmente navega nesse livro e se enfia nele de corpo e alma, fazendo realmente parte do livro. Eu comecei a me interessar bastante pela história
história a partir do 7º capítulo, mas pode ser que tenha pessoas que vai já se entrar de cabeça no livro a partir do 1º capítulo. Eu estou falando a minha opinião. O início eu realmente não gostei e achei muito chato. Mas no geral o livro é maravilhoso, vale super a pena ler, vale a pena comprar este livro e não só vale a pena, como vale a pena ler todos os livros da série Marion Bolitar para entender melhor a evolução dos personagens. Eu já estou me preparando financeiramente para poder estar adquirindo todos os outros livros e ler. Eu tenho mais 2 livros da série, que é o 7º livro, depois desse aqui que eu vou ler também, e tem o 11º livro, que eu vou lá na ordem e depois eu vou comprando os outros e lendo aos poucos. O livro tem uma capa muito bonita, tem uma escrita muito boa, esse relevozinho aqui da palavra, não sei se dá pra vocês verem aqui, muito bacana. Não é um livro muito pesado, a folha é muito levezinha, muito bacana, o material é excelente do livro e o conteúdo é melhor ainda. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu gostaria que vocês, se vocês já leram o livro, deixe nos comentários o que você achou do livro. E se você ainda não leu, compre o livro e depois que vocês leem, me dê um feedback do que vocês acharam, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.